Existe um tipo de comportamento que parece inocente, mas que, aos poucos, faz você perder força diante das pessoas. Você faz algo simples e sente necessidade de explicar. Você toma uma decisão e imediatamente procura justificar. Você diz não e começa a explicar por que disse não. Alguém interpreta você de maneira errada e você sente uma necessidade quase automática de provar que a pessoa está errada. Alguém questiona sua escolha e você apresenta 10 motivos para mostrar que sua decisão faz sentido. E talvez você nunca tenha percebido isso, mas existe uma pergunta escondida por trás de tudo isso. Por que você sente que precisa convencer todo mundo de que tem o direito de fazer suas próprias escolhas? É aqui que o estoicismo começa a mudar completamente a maneira como você se posiciona. Porque uma pessoa emocionalmente forte entende uma coisa que parece simples, mas é extremamente difícil de colocar em prática. Você não precisa ser compreendido por todo mundo. E muito menos precisa transformar cada conversa em um tribunal onde você precisa provar sua inocência. Imagine que você decidiu se afastar de uma pessoa. Ela pergunta: por que você está fazendo isso? Você começa: é porque aconteceu aquilo, e depois teve aquela situação, e eu fiquei chateado, mas não é que eu tenha raiva de você, é que... E, quando percebe, você está há 10 minutos tentando convencer alguém de que seus próprios sentimentos são legítimos. Agora imagine outra situação. Você diz: eu prefiro não fazer isso. A pessoa insiste: mas por quê? E você responde: porque essa é a minha decisão. Fim. Perceba a diferença. Na primeira situação, você entrega a outra pessoa o poder de avaliar sua justificativa. Na segunda, você apenas comunica sua decisão. E isso não significa ser arrogante. Não significa tratar os outros mal. Não significa nunca explicar nada. Existe uma diferença enorme entre explicar por respeito e se justificar por medo de ser rejeitado. E talvez seja justamente essa diferença que você precise aprender. Porque quando você se explica excessivamente, muitas vezes não está tentando esclarecer. Está tentando ser aprovado. Você quer que a pessoa diga: ah, agora eu entendi. Então tudo bem. Enquanto essa aprovação não chega, você continua falando. Continua argumentando. Continua tentando convencer. Até que uma simples decisão da sua vida se transforma em uma negociação. E o problema é que algumas pessoas percebem isso. Elas percebem quando você precisa desesperadamente que elas entendam você. E, quando percebem, podem começar a questionar tudo. Mas por que você não faz assim? Você tem certeza? Mas eu acho que você está exagerando. Se fosse comigo, eu faria diferente. E você começa novamente a explicar. O estoicismo nos apresenta uma ideia poderosa. Controle aquilo que pertence a você e aceite que aquilo que pertence aos outros não está sob seu comando. Você controla suas escolhas, suas palavras, suas atitudes, sua reação, mas não controla a interpretação que alguém fará de você. E essa é uma das maiores fontes de sofrimento emocional. Você pode agir corretamente e ainda assim alguém pensar que você está errado. Você pode ser gentil e alguém considerar você fraco. Você pode estabelecer um limite e alguém chamar você de egoísta. Você pode ficar em silêncio e alguém dizer que você está com medo. Você pode tomar uma decisão madura e alguém simplesmente não concordar. E sabe o que acontece quando você entende isso? Você para de tentar controlar a opinião dos outros e começa a controlar a si mesmo. É aí que o silêncio deixa de ser ausência de palavras. Ele se transforma em autocontrole. Porque permanecer em silêncio quando você poderia responder impulsivamente exige força. Não responder a uma provocação exige força. Não entrar em uma discussão inútil exige força. Não tentar provar que você está certo exige força. E talvez a maior demonstração de maturidade seja justamente perceber: eu poderia responder, mas não preciso. Essa frase deveria acompanhar você em muitas situações da vida. Porque nem toda acusação merece uma defesa. Nem toda provocação merece uma resposta. Nem toda opinião merece uma explicação. E nem toda pessoa merece acesso à sua energia. Mas existe um detalhe importante. Silêncio não significa engolir tudo. Silêncio não significa aceitar humilhação.
Silêncio não significa permitir que alguém ultrapasse seus limites. O silêncio estoico é diferente. Ele nasce da escolha. Você não fica calado porque tem medo. Você fica calado porque decidiu que aquela discussão não merece controlar seu estado emocional. Essa é a diferença entre uma pessoa que é silenciada e uma pessoa que escolhe o silêncio. A primeira perdeu a voz. A segunda descobriu o poder de não desperdiçá-la. E talvez você esteja prestes a descobrir que algumas pessoas só conseguem controlar você porque sabem exatamente quais palavras usar para fazer você reagir. Elas provocam. Você explica. Elas questionam. Você se defende. Elas acusam. Você tenta provar sua inocência. E o ciclo continua. Mas e se você quebrasse esse ciclo? E se, diante de determinadas provocações, você simplesmente respirasse, olhasse, e não sentisse necessidade de provar nada? É exatamente aí que começa a verdadeira transformação. Existe uma coisa que poucas pessoas percebem. Quanto mais você tenta convencer alguém, mais poder essa pessoa pode ter sobre você. Pense nisso. Se alguém consegue fazer você passar 20 minutos justificando uma escolha simples, essa pessoa conseguiu controlar sua atenção durante 20 minutos. Se alguém consegue provocar sua raiva e fazer você responder imediatamente, essa pessoa conseguiu controlar suas emoções. Se alguém consegue fazer você abandonar uma decisão apenas porque desaprovou sua escolha, essa pessoa conseguiu influenciar sua vida. E tudo isso pode acontecer sem levantar a voz. Por isso o estoicismo valoriza tanto o domínio próprio. Os antigos estoicos entendiam que uma pessoa verdadeiramente livre não é aquela que consegue controlar todos ao seu redor. É aquela que não permite que qualquer pessoa controle sua mente. Epicteto ensinava uma ideia fundamental. Algumas coisas dependem de nós, outras não. A opinião dos outros não depende de você. A aprovação deles não depende de você. A interpretação deles não depende de você. Mas sua resposta depende. Sua postura depende. Sua decisão de entrar ou não em determinada discussão depende. E aqui está uma das formas mais poderosas de usar o silêncio. Não responda imediatamente quando estiver emocionalmente ativado. Se alguém disser algo que irritou você, não precisa responder no mesmo segundo. Respire. Observe. Pergunte a si mesmo: se eu responder agora, estou resolvendo alguma coisa ou apenas tentando aliviar minha raiva? Essa pergunta pode evitar muitos arrependimentos. Porque existe uma diferença entre responder e reagir. Responder é escolher. Reagir é obedecer ao impulso. E uma pessoa que deseja desenvolver autocontrole precisa aprender a criar espaço entre o estímulo e a resposta. Alguém provoca. Você respira. Alguém acusa. Você observa. Alguém tenta diminuir você. Você não precisa imediatamente provar seu valor. Esse pequeno espaço é onde mora o autocontrole. E quanto mais você pratica, mais forte se torna. Mas existe outro tipo de explicação que precisa desaparecer da sua vida. A necessidade de explicar seus limites. Imagine que alguém sempre pede algo que você não quer fazer. Você diz: não posso. A pessoa pergunta: por quê? E você imediatamente sente que precisa construir uma defesa. É porque eu estou cansado? Porque tenho outras coisas? Porque aconteceu isso? Mas pense. Um limite precisa ser aceito para ser válido. Não. Você pode explicar quando quiser, mas não precisa transformar seu limite em uma petição de aprovação. Às vezes, não posso. É suficiente. Às vezes, não me sinto confortável com isso. É suficiente. Às vezes, prefiro não participar. É suficiente. E quando a pessoa insiste, você não precisa criar uma explicação cada vez maior. Pode simplesmente repetir: eu já decidi. Isso é firmeza. E firmeza não precisa de agressividade. Você pode ser firme e educado. Pode ser calmo e determinado. Pode dizer não sem odiar ninguém. Esse é um dos maiores ensinamentos que podemos extrair do estoicismo. Você não precisa perder a paz para defender sua paz. Talvez você tenha aprendido o contrário. Talvez tenha aprendido que, para ser respeitado, precisa falar mais alto. Precisa vencer discussões. Precisa ter a última palavra. Precisa mostrar que sabe mais.
Mas existe uma força muito maior em alguém que consegue dizer: eu não vou entrar nessa discussão. E realmente não entrar. Porque qualquer pessoa pode gritar. Qualquer pessoa pode acusar. Qualquer pessoa pode responder com ironia. Mas permanecer sereno enquanto alguém tenta provocar você exige treinamento emocional. Agora imagine uma situação ainda mais difícil. Alguém fala algo injusto sobre você. Você sabe que é mentira. Você sabe que poderia explicar exatamente o que aconteceu. E surge aquela vontade: eu preciso esclarecer isso. Mas antes de fazer isso, pergunte: essa pessoa realmente quer entender? Essa pergunta é fundamental. Porque existem pessoas que perguntam para compreender. E existem pessoas que perguntam para encontrar uma brecha. Para cada explicação que você oferece, elas encontram outra acusação. Você esclarece uma coisa. Elas questionam outra. Você responde. Elas distorcem. Você explica novamente. E quando percebe, está preso em uma conversa que nunca teve como objetivo compreender você. Era apenas uma tentativa de fazer você reagir. É por isso que maturidade emocional também significa reconhecer quando uma conversa deixou de ser uma conversa. Quando virou provocação. Quando virou disputa. Quando virou manipulação. E nesse momento, o silêncio pode ser a resposta mais inteligente. Não porque você perdeu, mas porque decidiu não jogar. Existe uma frase que pode ajudar você nesses momentos. Eu não preciso convencer quem já decidiu não me compreender. Guarde essa frase, porque ela pode economizar muita energia emocional. Você não precisa passar sua vida tentando corrigir todas as interpretações erradas sobre você. Se você viver buscando aprovação, estará sempre vulnerável. Mas quando você desenvolve uma identidade sólida, começa a pensar: eu sei quem sou. Sei porque tomei essa decisão. E não preciso transformar minha vida em uma apresentação para convencer todos ao meu redor. Isso é liberdade. E existe algo ainda mais interessante. Quando você para de se explicar excessivamente, algumas pessoas começam a observar você de outra maneira. Não porque você se tornou frio, mas porque você se tornou previsível em sua firmeza. Você fala menos, mas quando fala, sua palavra tem peso. Você não ameaça. Você estabelece. Você não grita. Você comunica. Você não implora para ser respeitado. Você começa a agir de maneira coerente com aquilo que exige. E é aqui que o silêncio começa a trabalhar a seu favor. Mas ainda existe uma armadilha. Porque depois de descobrir o poder do silêncio, algumas pessoas cometem outro erro. Usam o silêncio para punir. E isso não é estoicismo. É manipulação. O verdadeiro silêncio não diz: vou ignorar você para que você sofra. Ele diz: não vou permitir que essa situação controle minha paz. Essa diferença muda tudo. E na terceira parte vamos falar justamente sobre isso. Quando ficar em silêncio, quando responder e como usar o silêncio sem parecer fraco, arrogante ou indiferente. Porque o objetivo não é simplesmente falar menos. O objetivo é fazer com que suas palavras tenham mais valor quando você decidir usá-las. Chegamos ao ponto mais importante. Porque talvez você esteja pensando: então eu devo simplesmente ficar calado diante de tudo. Não. Definitivamente não. O estoicismo não ensina passividade. Ensina domínio próprio. Existe um momento para falar. Existe um momento para estabelecer limites. Existe um momento para confrontar. E existe um momento em que a melhor resposta é simplesmente não participar. A sabedoria está em saber diferenciar esses momentos. Quando alguém que você ama comete um erro e está disposto a conversar, fale. Quando alguém ultrapassa um limite importante, estabeleça esse limite. Quando existe um problema que precisa ser resolvido, converse. Mas quando alguém está apenas tentando provocar você, quando alguém quer arrancar uma reação, quando a conversa não tem mais objetivo, quando você percebe que está tentando convencer alguém que não quer compreender, saia da discussão. Você não precisa vencer. Você precisa preservar sua paz. E talvez essa seja uma das maiores mudanças que acontecerão quando você começar a praticar o silêncio. Você vai perceber que muitas discussões que pareciam importantes simplesmente deixam de importar. Aquela mensagem que você queria responder imediatamente.
Você deixa para depois. Aquela provocação. Você não alimenta. Aquela opinião absurda sobre sua vida. Você deixa passar. Aquela pessoa tentando convencer você de que você precisa da aprovação dela. Você simplesmente segue sua vida. E pouco a pouco acontece algo poderoso. Você começa a recuperar sua energia. Porque cada discussão desnecessária consome alguma coisa. Consome atenção. Consome tempo. Consome emoção. E, principalmente, consome paz. Imagine sua mente como uma casa. Você não precisa permitir que qualquer pessoa entre, bagunce tudo e depois espere que você ainda esteja tranquilo. Seu silêncio é uma porta. Você decide quando abrir. E para quem abrir. Mas existe uma regra essencial. Não use o silêncio para esconder o que precisa ser dito. Se algo precisa ser conversado, converse. Se alguém precisa ouvir um limite, estabeleça. Se uma relação está machucando você, tome uma decisão. O silêncio não substitui coragem. Ele potencializa a coragem quando é usado conscientemente. Às vezes, a pessoa mais corajosa na sala é aquela que consegue dizer calmamente: eu não aceito ser tratado dessa maneira. E depois não precisa gritar. Não precisa insultar. Não precisa ameaçar. Não precisa explicar durante meia hora. Ela simplesmente mantém o limite. Isso é respeito próprio. E aqui existe uma conexão profunda com o tema do vídeo anterior. Quando você começa a buscar respeito, pode cair na armadilha de tentar fazer as pessoas respeitarem você. Mas você não controla isso. O que você controla é aquilo que aceita, aquilo que tolera, aquilo que alimenta, a maneira como reage. E isso muda sua posição. Porque existe uma diferença entre por favor, me respeite e eu não permaneço onde sou desrespeitado. A primeira depende do comportamento do outro. A segunda depende da sua decisão. Essa é a verdadeira força. E talvez você precise parar de explicar uma coisa ainda mais importante. Porque você está mudando. Quando você começa a crescer, algumas pessoas vão estranhar. Você não responde mais como antes. Não aceita mais certas brincadeiras. Não entra mais em determinadas discussões. Não está disponível o tempo inteiro. Começa a dizer não. Começa a cuidar mais da sua vida. E alguém pode perguntar: você está diferente? Você pode responder: estou. E continuar. Você não precisa escrever um relatório sobre seu amadurecimento. As pessoas vão perceber suas mudanças através das suas atitudes. Porque mudança verdadeira não precisa de anúncio. Ela aparece no comportamento. E talvez seja justamente isso que esteja faltando na sua vida. Menos anúncios. E mais atitudes. Menos promessas. E mais consistência. Menos justificativas. E mais limites. Menos reação. E mais consciência. Menos necessidade de aprovação. E mais respeito próprio. Esse é o silêncio de quem amadureceu. Não é um silêncio vazio. É um silêncio cheio de consciência. Cheio de autocontrole. Cheio de discernimento. Você começa a entender. Nem tudo merece minha energia. Nem toda opinião merece minha resposta. Nem toda provocação merece minha atenção. Nem toda pessoa merece uma explicação. E quando você começa a viver dessa maneira, algo muda dentro de você. Você deixa de perguntar: como faço para essa pessoa me respeitar? E começa a perguntar: estou me respeitando nesta situação? Essa pergunta é muito mais poderosa. Porque quando você se respeita, suas escolhas começam a mudar. Você estabelece limites. Você escolhe melhor as pessoas que permanecem perto. Você para de implorar por atenção. Você para de correr atrás de quem não demonstra interesse. Você para de tentar provar seu valor. E, principalmente, você para de entregar sua paz para qualquer pessoa que saiba apertar os botões certos. Esse é o verdadeiro poder do silêncio. Não fazer os outros sofrerem. Não criar mistério. Não parecer superior. Mas recuperar o controle sobre si mesmo. Então, da próxima vez que alguém provocar você, faça uma pausa. Não responda imediatamente. Respire. Observe. Pergunte: essa resposta vai melhorar minha vida ou apenas alimentar meu ego? Se for necessário falar, fale. Mas fale com calma.
Se for necessário estabelecer um limite, estabeleça. Mas não grite. Se for necessário se afastar, afaste-se. Mas não transforme isso em vingança. E se não houver absolutamente nada a ganhar com aquela discussão, fique em silêncio. Porque às vezes a sua maior vitória não será encontrar a resposta perfeita. Será perceber que você não precisa responder. E talvez essa seja uma das maiores lições do estoicismo. Você não demonstra força quando consegue dominar uma discussão. Você demonstra força quando consegue dominar a si mesmo. Se este vídeo fez você perceber que precisa parar de se explicar para todo mundo, escreva aqui nos comentários. Eu não preciso provar quem eu sou. Escreva isso não apenas como um comentário. Escreva como um compromisso consigo mesmo. A partir de hoje, antes de justificar cada decisão, pare. Antes de responder uma provocação, respire. Antes de tentar convencer alguém, pergunte se essa pessoa realmente quer compreender. E antes de entrar em qualquer discussão, lembre-se: sua paz vale mais do que ter a última palavra. E se você quer continuar essa jornada, o próximo passo é aprender algo ainda mais poderoso. Como permanecer em silêncio quando alguém tenta provocar você, sem parecer fraco e sem perder o respeito. Porque quando você domina o silêncio, você não fica sem voz. Você aprende exatamente quando vale a pena usá-la. Existe uma coisa que acontece quando você começa a se explicar menos. As pessoas começam a perceber que já não conseguem controlar você da mesma maneira. E isso pode ser desconfortável no começo. Porque algumas pessoas estavam acostumadas com a sua antiga versão. A versão que respondia imediatamente. Que tentava esclarecer tudo. Que queria ser compreendida. Que se preocupava quando alguém ficava chateado. Que dizia não. 5 minutos depois, estava apresentando uma lista de motivos para justificar aquele não. Mas quando você começa a mudar, o jogo muda. Você passa a responder menos. Observa mais. Escolhe melhor suas palavras. E, principalmente, começa a entender que nem toda pergunta merece uma resposta completa. Imagine que alguém pergunte: por que você não foi naquela reunião? Você poderia responder: ah, porque aconteceu isso, depois aquilo, eu estava cansado, tive um problema. Ou poderia simplesmente dizer: eu decidi não ir. Perceba, você não foi grosseiro. Não atacou ninguém. Não mentiu. Você apenas não entregou uma quantidade enorme de informações para alguém que talvez nem precisasse delas. E essa é uma habilidade que precisamos desenvolver. Aprender a diferenciar transparência de exposição excessiva. Você pode ser uma pessoa sincera sem contar tudo. Pode ser educado sem se justificar. Pode ser gentil sem estar disponível para todos. Pode explicar quando fizer sentido, mas não precisa explicar para obter autorização. Porque existe uma diferença entre: eu quero que você entenda minha decisão e eu preciso que você concorde com minha decisão para conseguir ficar em paz. A segunda é uma prisão. Por quê? Se sua paz depende da aprovação dos outros, qualquer pessoa pode tirar sua paz. Basta discordar. Basta criticar. Basta fazer uma cara de desaprovação. Basta dizer: eu não faria isso. E imediatamente você começa a duvidar de si. Será que eu fiz errado? Será que deveria explicar melhor? Será que essa pessoa está certa? Será que vão pensar mal de mim? E, quando percebe, abandonou aquilo que queria fazer apenas para evitar o desconforto de ser julgado. É aqui que o estoicismo se torna extremamente atual. Os estoicos entendiam que uma das maiores fontes de sofrimento é tentar controlar aquilo que não está sob nosso controle. Você não controla o que alguém pensa. Não controla o que alguém diz. Não controla se alguém vai gostar da sua decisão. Mas controla uma coisa: o quanto você permite que a opinião dessa pessoa determine sua vida. E isso muda tudo. Porque talvez você não precise aprender a falar melhor. Talvez precise aprender a não falar quando falar não vai resolver nada. Pense nas discussões que você já teve. Quantas realmente mudaram alguma coisa? Quantas fizeram você terminar mais tranquilo? Quantas fizeram a outra pessoa compreender seu ponto de vista? E quantas simplesmente deixaram os dois mais irritados?
Muitas discussões começam com uma frase pequena. Alguém faz uma crítica. Você responde. A pessoa retruca. Você explica. Ela interpreta. Você corrige. Ela provoca. Você se irrita. E, de repente, vocês estão discutindo sobre coisas que nem tinham relação com o assunto inicial. Por quê? Porque a discussão deixou de ser sobre resolver um problema. Passou a ser sobre quem consegue vencer. E quando isso acontece, continuar falando raramente ajuda. Você pode ter a melhor argumentação do mundo. Pode ter os melhores fatos. Pode estar completamente certo. Mas se a outra pessoa não quer compreender, sua explicação não vai produzir entendimento. Ela vai apenas produzir outra oportunidade para discussão. Por isso, uma das perguntas mais importantes que você pode fazer antes de responder é: essa pessoa está tentando entender ou está tentando me provocar? Essa pergunta pode mudar sua reação. Porque nem todo mundo que faz uma pergunta está procurando uma resposta. Algumas pessoas estão procurando uma brecha. Uma brecha para criticar, para julgar, para diminuir, para fazer você perder a paciência. E se você não perceber isso, pode passar horas tentando convencer alguém que nunca teve intenção de ser convencido. Mas existe outro ponto ainda mais profundo. Às vezes, você não se explica porque a outra pessoa pediu. Você se explica porque tem medo de parecer uma pessoa ruim. Você diz não e sente culpa. Você coloca um limite e sente culpa. Você escolhe descansar e sente culpa. Você prefere ficar sozinho e sente culpa. Você decide se afastar de uma relação que está fazendo mal e sente necessidade de explicar cada detalhe. Mas escute isso. Sentir culpa não significa que você fez algo errado. Às vezes, a culpa aparece simplesmente porque você está fazendo algo novo. Você está acostumado a agradar. Então, quando começa a se posicionar, seu cérebro interpreta aquilo como perigo. Você pensa: estão chateados comigo? Será que exagerei? Talvez eu devesse voltar atrás. E é exatamente nesse momento que você precisa ter calma. Porque estabelecer limites pode decepcionar algumas pessoas. E isso não significa que seu limite esteja errado. Uma pessoa acostumada a ter acesso ilimitado a você pode considerar seu limite uma ofensa. Mas o limite não é uma agressão. É uma definição. É você dizendo: daqui para frente, eu escolho como quero ser tratado. E perceba uma coisa importante. Você não precisa dizer isso gritando. Não precisa fazer discurso. Não precisa ameaçar. Às vezes, basta agir de acordo com aquilo que decidiu. Porque existe uma forma de respeito que nasce muito mais das atitudes do que das palavras. Se você diz: não aceito que falem comigo dessa maneira, mas continua permanecendo na mesma situação todas as vezes, suas palavras perdem força. Agora, se você diz calmamente: não vou continuar essa conversa nesse tom, e realmente encerra a conversa quando o limite é ultrapassado, sua atitude começa a falar por você. Isso é muito mais poderoso. Consistência cria credibilidade. E credibilidade cria respeito. É por isso que o silêncio, quando acompanhado de atitude, pode ser tão poderoso. Mas precisamos tomar cuidado com uma armadilha. Existe uma diferença entre silêncio estratégico e silêncio por medo. O silêncio por medo diz: eu não vou falar porque tenho medo da reação dessa pessoa. O silêncio estratégico diz: eu poderia responder, mas escolhi não alimentar isso. Um nasce da fraqueza emocional. O outro nasce do autocontrole. E talvez você precise começar a praticar justamente essa segunda forma de silêncio. Não para manipular. Não para punir. Não para fazer alguém correr atrás de você. Mas para proteger sua energia. Porque algumas pessoas vivem procurando uma reação. Elas querem saber que conseguiram mexer com você. Quando você grita, elas sabem. Quando você se desespera, elas sabem. Quando você tenta provar alguma coisa, elas sabem. Mas quando você mantém a calma, quando você olha e simplesmente não entra no jogo, a dinâmica muda. E não é porque você se tornou frio. É porque você deixou de ser facilmente conduzido. É como se você dissesse, sem precisar dizer: você pode falar o que quiser, mas não pode decidir como eu vou reagir. Essa é uma das maiores formas de liberdade emocional.
E aqui está outra situação muito comum. Alguém acusa você injustamente. Seu primeiro impulso é: eu preciso me defender. Mas espere. Você realmente precisa? Se a acusação vem de alguém que importa para você e existe espaço para uma conversa madura, sim, esclareça. Mas se é alguém que já decidiu que você é culpado, se a pessoa não está aberta para ouvir, se cada explicação gera uma nova acusação, talvez a melhor resposta seja: eu sei o que aconteceu. Não vou discutir isso dessa maneira. E insere: isso não é fugir. É escolher o terreno onde você vai colocar sua energia. Você não precisa entrar em todas as batalhas simplesmente porque alguém chamou você para lutar. Essa é uma lição que vale para a família, amizades, relacionamentos e até ambiente profissional. Nem toda provocação precisa ser corrigida. Nem toda injustiça precisa receber uma resposta imediata. Nem toda opinião sobre você precisa ser desmontada. Às vezes, o tempo revela aquilo que você não conseguiria explicar. E quando você começa a compreender isso, percebe algo libertador. Sua reputação não precisa ser defendida a cada minuto. Continue vivendo de maneira coerente. Continue fazendo aquilo que considera correto. Continue tratando as pessoas com respeito. Continue mantendo seus valores. E deixe suas atitudes acumularem evidências sobre quem você é. Porque uma pessoa que precisa explicar constantemente que é boa, forte, madura ou confiável talvez esteja tentando convencer os outros. Mas uma pessoa que realmente vive essas características não precisa anunciá-las o tempo inteiro. Ela demonstra. E essa é a grande mudança que começa quando você para de se explicar. Você começa a trocar palavras por atitudes. Troca justificativas por limites. Troca reações por escolhas. Troca necessidade de aprovação por respeito próprio. E pouco a pouco percebe que o silêncio não diminuiu sua força. Ele revelou sua força. Mas ainda falta uma parte essencial. Porque existe um momento em que ficar calado pode ser um erro. Existe um momento em que você precisa falar. Existe um momento em que o silêncio precisa terminar e uma frase precisa ser dita com firmeza. E saber quando permanecer em silêncio e quando se posicionar é justamente o que diferencia uma pessoa verdadeiramente estoica de alguém que simplesmente está evitando conflitos. Na próxima parte, vamos fechar essa transformação mostrando como usar o silêncio sem parecer fraco, como responder sem perder o controle e quais frases você pode usar quando alguém tentar obrigar você a se justificar. Agora chegamos à parte mais importante, porque depois de ouvir tudo isso, talvez você esteja pensando: então eu simplesmente não devo responder a ninguém. Não, esse não é o ensinamento. O estoicismo não ensina você a ser uma pessoa passiva, fria ou indiferente. Ensina algo muito mais difícil: aprender a escolher quando falar e quando permanecer em silêncio. Porque existe silêncio por medo. E existe silêncio por sabedoria. Existe silêncio de quem não sabe o que dizer. E existe silêncio de quem sabe exatamente o que poderia dizer, mas decidiu que não precisa. Essa diferença muda tudo. Uma pessoa insegura pensa: o que vão pensar de mim se eu não explicar? Uma pessoa emocionalmente madura pensa: eu realmente preciso explicar isso. Perceba a diferença. A primeira está tentando controlar a opinião dos outros. A segunda está avaliando se aquela conversa merece sua energia. E essa pequena mudança de mentalidade pode transformar completamente seus relacionamentos. Imagine que alguém faça uma crítica sobre você. Você pode imediatamente começar a se defender. Não foi bem assim. Você entendeu errado. Eu fiz isso porque. Mas você também fez. E, quando percebe, está discutindo. Agora imagine que você respire e pense: existe alguma verdade nessa crítica? Se existir, você aprende. Se não existir, você segue. Você não precisa transformar toda crítica em uma batalha. Porque uma pessoa segura não precisa destruir toda opinião contrária para continuar acreditando em si mesma. Ela consegue ouvir, filtrar, aprender e descartar o que não faz sentido. Isso é inteligência emocional. E também é estoicismo na prática. Agora imagine uma situação diferente. Alguém fala com você de maneira desrespeitosa. Aqui, o silêncio pode não ser a melhor escolha. Você precisa estabelecer um limite.
Mas veja como fazer isso. Em vez de você sempre faz isso. Você é uma pessoa horrível. Eu não aguento mais. Experimente. Eu converso com você, mas não nesse tom. Curto, calmo, firme, sem discurso, sem ameaça, sem gritos. Se a pessoa continuar, quando você estiver disposto a conversar com respeito, nós conversamos. Então você se retira. Isso é muito diferente de simplesmente engolir o desrespeito. Você não está fugindo. Você está mostrando que não participa de uma conversa que ultrapassou seus limites. E existe uma força enorme nisso. Porque você não precisou perder o controle para demonstrar que tem limites. Outra situação. Alguém pergunta: por que você não quer fazer isso? Você pode responder: por que não quero? Se precisar explicar, essa é uma escolha pessoal minha. E pronto. Não transforme cada decisão em uma apresentação. Você não precisa apresentar 20 argumentos para justificar uma escolha simples da sua própria vida. É claro que existem situações em que uma explicação é necessária. No trabalho, em um relacionamento, com alguém que você ama, quando uma decisão afeta outras pessoas. Nesses casos, conversar é maturidade. Mas existe uma diferença entre comunicar e implorar aprovação. Comunicar é: foi isso que decidi e quero que você saiba. Implorar aprovação é: por favor, diga que minha decisão é aceitável para que eu consiga me sentir bem. E talvez você esteja vivendo mais a segunda situação do que imagina. Você pode ter passado anos tentando ser uma pessoa fácil de lidar. Sempre disponível. Sempre dizendo sim. Sempre explicando. Sempre tentando evitar que alguém ficasse chateado. E talvez, por isso, algumas pessoas tenham se acostumado a ultrapassar seus limites. Não necessariamente porque sejam más, mas porque você ensinou, através das suas atitudes, que seus limites poderiam ser negociados. Você dizia: não quero. A pessoa insistia. Você acabava cedendo. Na próxima vez, ela insistia novamente. E assim você criava um padrão. Mas quando você muda sua resposta, o padrão começa a mudar. Você diz: não. A pessoa insiste. Você: eu já respondi. Ela continua. Você: minha decisão permanece. E encerra. Sem raiva. Sem agressividade. Sem 10 minutos de explicação. Isso é firmeza. E aqui existe uma lição que você precisa guardar. Quanto mais você explica um limite que já foi claramente comunicado, mais espaço você pode estar oferecendo para que ele seja negociado. Se alguém respeita você, uma explicação pode ser suficiente. Se alguém não respeita seu limite, provavelmente não será a 10ª explicação que fará diferença. Será a sua atitude. Por isso, pare de tentar convencer algumas pessoas a respeitarem você. Mostre através das suas ações o que você aceita e o que você não aceita. Mas existe ainda outro nível. Talvez você esteja se explicando porque tem medo de perder pessoas. Esse é um dos motivos mais dolorosos. Você pensa: se eu disser o que realmente penso, essa pessoa pode ir embora. Se eu colocar esse limite, ela pode se afastar. Se eu disser não, ela pode ficar chateada. Então você escolhe agradar. Mas existe uma pergunta que precisa ser feita. Quanto de mim estou sacrificando para manter alguém perto? Por que não adianta manter uma pessoa perto se, para isso, você precisa abandonar constantemente suas próprias necessidades, seus valores e sua paz? Relacionamentos saudáveis suportam limites. Pessoas maduras conseguem ouvir um não. Pessoas que realmente respeitam você podem discordar de uma decisão sem tentar destruir sua autoestima. E quando alguém só permanece na sua vida enquanto você concorda com tudo, talvez o problema não seja o seu silêncio. Talvez seja a relação. Agora pense em quantas vezes você sentiu necessidade de responder uma mensagem imediatamente. Alguém escreveu algo desagradável. Você leu. Sentiu raiva. Começou a digitar. Apagou. Digitou novamente. Mandou. Depois ficou esperando a resposta. A pessoa respondeu. Você respondeu novamente. E pronto. Sua noite inteira foi consumida por uma conversa que provavelmente não mudará sua vida. Na próxima vez, faça diferente. Leia. Respire.
Deixe passar alguns minutos. E pergunte: eu preciso responder agora? Não. O que eu poderia responder? Wise. Eu preciso responder. Essa mudança de pergunta é poderosa, porque às vezes a melhor resposta é nenhuma. E quando você escolhe conscientemente não responder, você recupera algo que ninguém deveria ter o poder de tirar de você: seu controle. Mas atenção! Não transforme o silêncio em uma técnica para manipular as pessoas. Não desapareça para provocar ansiedade. Não ignore alguém propositalmente para fazê-lo correr atrás. Não use o silêncio como castigo. Isso não é força. É manipulação. O silêncio estoico não tem como objetivo controlar o outro. Tem como objetivo controlar você mesmo. Essa é a diferença. Você não pensa: vou ficar calado para essa pessoa sofrer. Você pensa: vou ficar calado porque não quero participar disso. Um quer controlar o outro. O outro protege seu próprio equilíbrio. E talvez essa seja a maior transformação de todas. Você começa a perceber que respeito não nasce de falar mais. Não nasce de intimidar. Não nasce de ter sempre uma resposta pronta. Não nasce de vencer todas as discussões. Respeito nasce, muitas vezes, da coerência. Quando suas palavras combinam com suas atitudes. Quando seus limites realmente são limites. Quando você não ameaça fazer algo que nunca fará. Quando você não promete sair de uma situação e continua voltando. Quando você diz não e consegue sustentar esse não. Quando você não precisa gritar para ser ouvido. Quando você não precisa implorar para ser valorizado. Quando você não precisa convencer alguém do seu valor. Isso cria presença. E presença é uma das coisas que não podem ser falsificadas por muito tempo. Então, a partir de hoje, experimente uma regra simples. Antes de se explicar, faça 3 perguntas. Primeira: essa pessoa precisa realmente saber disso? Se a resposta for não, talvez você não precise explicar. Segunda: essa pessoa está tentando compreender ou apenas me provocar? Se ela está provocando, não entregue sua energia gratuitamente. Terceira: estou explicando porque quero esclarecer ou porque preciso ser aprovado? Essa talvez seja a pergunta mais importante. Porque se você perceber que está buscando aprovação, pare, respire. E lembre-se: você não precisa ser compreendido por todos para estar em paz consigo mesmo. Você não controla o que as pessoas pensam. Não controla o que dizem. Não controla se vão concordar. Não controla se alguém vai interpretar você corretamente. Mas controla sua postura. Controla suas escolhas. Controla suas palavras. Controla sua reação. E, principalmente, controla quanto poder você entrega à opinião dos outros. Esse é o verdadeiro sentido do silêncio. Não é desaparecer. Não é se tornar frio. Não é deixar de falar. É aprender a não desperdiçar palavras com aquilo que não merece sua energia. Porque quando você fala o tempo todo, suas palavras podem perder força. Mas quando você aprende a falar apenas quando necessário, suas palavras começam a ter peso. Talvez durante muito tempo você tenha acreditado que precisava explicar tudo para ser respeitado. Hoje você pode começar a fazer diferente. Não precisa anunciar cada decisão. Não precisa defender cada escolha. Não precisa responder cada provocação. Não precisa corrigir cada opinião. Não precisa convencer todos de que você é uma boa pessoa. Viva de acordo com seus valores. Quem precisar observar, observará. Quem quiser compreender, compreenderá. Quem quiser interpretar errado, interpretará. E isso não está sob seu controle. O que está sob seu controle é quem você escolhe ser diante de tudo isso. E essa é uma liberdade que ninguém pode tirar de você. Se alguém tentar provocar você amanhã, lembre-se: eu não preciso reagir. Se alguém questionar uma decisão que pertence a você, eu posso explicar, mas não preciso pedir permissão. Se alguém ultrapassar seu limite, eu posso me posicionar sem perder minha calma. E se alguém simplesmente não quiser compreender você, eu não preciso convencer quem decidiu não me compreender. Essas frases parecem simples, mas praticá-las exige disciplina. Porque o silêncio verdadeiro não acontece apenas na boca. Ele começa na mente. Você precisa aprender a silenciar aquela necessidade interna de provar.
Provar que está certo. Provar que é bom. Provar que merece respeito. Provar que não fez nada errado. Provar que alguém está sendo injusto. E quando essa necessidade começa a desaparecer, você percebe algo extraordinário. Você fica mais livre. Então eu quero deixar uma última reflexão para você. Imagine chegar ao ponto em que alguém pode falar qualquer coisa sobre você. E você não sente imediatamente a necessidade de responder. Não porque não tenha resposta, mas porque conhece seu valor. Imagine poder dizer não sem passar a noite inteira se culpando. Imagine estabelecer um limite sem precisar escrever um texto enorme explicando cada detalhe. Imagine sair de uma discussão sabendo que poderia ter continuado, mas escolheu preservar sua paz. Imagine não precisar mais convencer ninguém de que você merece respeito. Esse é o tipo de força que o estoicismo nos convida a construir. Uma força silenciosa. Uma força que não precisa de aplausos. Uma força que não precisa vencer discussões. Uma força que não depende da aprovação dos outros. Uma força que começa quando você finalmente entende. Eu não preciso provar quem eu sou. Se essa mensagem fez sentido para você, escreva essa frase nos comentários. Eu não preciso provar quem eu sou. E faça disso mais do que um comentário. Faça disso uma decisão. A partir de hoje, antes de explicar, pense. Antes de reagir, respire. Antes de responder, escolha. E antes de entrar em uma discussão, pergunte: isso merece minha paz? Porque talvez você descubra que uma das maiores formas de respeito que pode conquistar não seja o respeito dos outros. É o respeito que começa quando você aprende a respeitar a si mesmo. E amanhã, vamos continuar essa jornada falando sobre algo ainda mais poderoso. Como não deixar pessoas manipuladoras controlarem suas emoções, mesmo quando elas sabem exatamente o que dizer para provocar você. Porque quando você domina suas reações, ninguém consegue controlar você com facilidade.